Boa tarde a todos. É um prazer e uma honra estar aqui. Agradeço aí o doutor Rodrigo. É uma alegria estar aqui junto com ex-alunos, colegas meus até de graduação, professores queridos. Vou, enfim, fazer uma breve apresentação. É uma apresentação de escopo geral, enfim, sobre propostas para o novo decênio do controle público. E aqui explico o título dessa minha apresentação. O Ítalo Calvino programou uma série de palestras na Universidade de Harvard, nos anos 90, chamadas 6 propostas para o novo milênio. Propostas em geral, propostas para a literatura, para a arte, até para a vida das pessoas. Propostas como leveza, multiplicidade, clareza. Ítalo Calvino morreu antes da 6ª proposta, aliás, as palestras sequer chegaram a ser proferidas, mas foi publicado um interessante livro, publicado no Brasil pela Companhia das Letras, chamado 6 Propostas para o Novo Milênio. Propostas, como disse, leveza, multiplicidade, clareza, rapidez, enfim. São 6 propostas, que, na verdade, são 5. O Ítalo Calvino morreu antes da 6ª. Pegando esse mote, eu venho aqui propor 6 propostas, enfim, que são, de fato, 6 propostas, para um novo decênio do controle público. Não vou propor para o novo milênio, para os próximos 10 anos do controle público. A minha apresentação... Como é que passa? Minha apresentação se divide em 3 partes. Primeira parte, eu vou apresentar 6 características do controle público em sua atuação contemporânea, como é hoje. 6 características que destaquei sobre o controle público. Depois eu vou apresentar alguns resultados desse controle e, em seguida e conclusivamente, apresentar as tais 6 propostas para os próximos 10 anos do controle público, do controle da administração pública, que inclui também as estatais dentro dessa equação. Então, uma apresentação em 3 partes, 6 características, alguns resultados da forma como o controle público se vem fazendo hoje, e depois 6 propostas para esse novo decênio do controle. 6 características do controle público, primeira parte da apresentação. Primeiro, o controle como vagueza. Me parece que o controle público, o controle da administração pública, ele se tem feito de uma forma, com base em tipos, em leis, em normas de conteúdo extremamente vago, o que gera insegurança, o que gera incerteza para o negócio, para o administrador, para o controlador. O senhor perguntava sobre o controle, enfim, de vezes você não tem o conselheiro sobre a administração lá na ponta, você tem um tipo como o artigo 11 da Lei de Improbidade, que fala de violação a princípios da administração pública. Princípios que, por definição, são normas vagas, são conceitos indeterminados. Isso, então, é um problema, gera insegurança jurídica. Tipos vagos, atos que até atentam contra princípios. Uma pesquisa do professor Carlos Ari Sanfeld, da PUC de São Paulo, da FGV São Paulo também, mostrava que as condenações por improbidade administrativa por atos que atentam contra princípios são muito maiores do que os atos que efetivamente geram enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário. Muitas vezes, esses debates sobre essas persecuções administrativas com base na lei de improbidade, com base em atos que atentam contra princípios, escondem discussões sobre discordâncias sobre gestão ordinária da administração ou até questões formais. Então, há mais condenações por atos que atentam contra princípios do que atos que efetivamente geram enriquecimento, enfim, em favor do particular, enfim, empobrecimento da administração. O que pode esconder disputas sobre gestão administrativa ou questiúnculas formais. Então, veja, apesar de toda uma sedimentação que há hoje, especificamente falando aqui da lei de improbidade, da LIA, que é a lei em que consta com... Peguei a lei de improbidade porque ela tem esse artigo 11, que é bem característico desse controle como vagueza, porque fala de atos que atentam contra princípios da administração pública. Você pode até contra-argumentar, poxa, mas você hoje tem 20 anos de lei, jurisprudência, doutrina, é verdade, você tem uma sedimentação
o tempo passou, você tem doutrina, você tem jurisprudência, mas ainda assim existe uma significativa insegurança em relação ao que é o ato, um ato de improbidade que atenta contra o princípio da legalidade ou da moralidade. O que é isso? Então, uma característica hoje do controle da administração pública, uma característica geral, é esse controle como vagueza. Tipos muito abertos, normas muito abertas, normas em branco, normas sancionatórias em branco. Essa é uma primeira característica do controle da administração pública hoje. Segunda característica, o controle como opinião. O controle como opinião é o seguinte: muitas vezes, meus caros ex-alunos, colegas, e aqui eu faço também uma meia-culpa, a doutrina jurídica ela serve como um fundamento para o controle público. A opinião do autor, a opinião do professor, o que pensa um eminente, um reputado especialista jurídico na matéria, serve como fundamento para o Ministério Público ajuizar uma demanda, para o Tribunal de Contas, enfim, sancionar ou buscar sancionar. E, às vezes, a opinião é simplesmente uma opinião. Ela não tem o grau de segurança, o grau de certeza que a lei permite, enfim, permite extrair. Veja que, se a gente pensar em direito administrativo, eu sou professor de direito administrativo da UERJ, se você pensar em direito administrativo, você encontra até uma razão, diria, histórica para isso. Se você pensa em lei de improbidade administrativa, lei anticorrupção, que tem uma disputa se é direito penal, direito empresarial ou direito administrativo, o professor Maurício Menezes falando enfim, do empresarial e tal, mas, no fundo, isso tem uma disputa, né? O pessoal de empresarial, o pessoal de penal e o pessoal de administrativo fica disputando, como é uma área que está crescendo, uma área importante, as pessoas discutem o que é compliance, o que é lei anticorrupção, se isso é penal, se isso é administrativo, se isso é empresarial. Bom, enfim, mas falando do direito administrativo, o direito administrativo é uma disciplina que tem uma origem eminentemente jurisprudencial e depois doutrinária. Decisões do Conselho de Estado francês vieram criando conceitos que são hoje essenciais para essa disciplina. Responsabilidade civil objetiva do Estado, ato administrativo, mérito administrativo. Isso é decisão do Conselho de Estado francês, que foi sendo trabalhado por autores franceses de direito administrativo. Então, existe um peso muito grande da doutrina de direito administrativo nessa seara. Então, muitas vezes, a responsabilização administrativa e a atuação dos órgãos de controle com base nessa seara administrativa ela opera segundo categorias que são eminentemente doutrinárias. E, muitas vezes, a categoria doutrinária existe ou subsiste a despeito do que fala a lei, que é um fenômeno muito interessante, uma espécie de controle. Isso pode chegar até enfim, você alega que a lei ela é inconstitucional, ela é ilegal, porque ela não acompanha o que a doutrina vem falando ao longo de anos e anos, ao longo de séculos. Um exemplo muito interessante disso, tradicionalmente se entende que autorização administrativa é um ato discricionário, ao passo que licença é um ato vinculado. O que é um ato discricionário? É aquele ato em que alguns elementos o administrador pode exercer sua escolha. O ato vinculado, todos os elementos estão pré-determinados na lei, o administrador, presentes os requisitos, ele tem que praticar o ato. Pois bem, a Lei de Telecomunicações, a LGT, criou uma autorização, chamava de autorização, só que ela estabelecia uma série de requisitos e dizia que você tinha direito, o particular tinha direito àquela dita autorização pela lei, uma vez preenchidos os requisitos. Então, você criou uma autorização vinculada. Ora, alguns autores, àquela época, a LGT já tem um tempo, disseram que essa lei era inconstitucional, porque a autorização, tradicionalmente, vem sendo tratada pela doutrina de direito administrativo como um ato discricionário. A lei criou uma autorização vinculada e ela seria inconstitucional por uma espécie de ofensa ao que os autores de direito administrativo tradicionais vêm falando ao longo de séculos. Isso não faz o menor sentido. A opinião do autor é uma opinião de autor. O que está na lei é o padrão de juridicidade, é o padrão de controle. Mas, enfim, muitas atuações de órgãos de controle se fazem a despeito do que consta na lei, mas muito mais do que a doutrina vem falando. Me lembro de um colega meu,
que atuou não como... Esse é um colega meu de sala, na Procuradoria do Estado, sou procurador do Estado além de advogado, e ele estava atuando como advogado nesse caso. E era uma ação civil pública ambiental, em que a discussão é justamente essa de autorização e licença, em que você tinha uma lei municipal, se não me engano, que criou uma autorização vinculada, e o empreendimento havia obtido aquela autorização, só que o Ministério Público entrou com uma ação dizendo que não, porque, como constava na lei que era autorização, a despeito de você ter os requisitos pré-determinados, um direito subjetivo, se você usou a expressão autorização, é discricionário e, portanto, aquela autorização não poderia ter sido concedida da forma como havia sido. Então, assim, isso é um absurdo. Você tem o controle como opinião, normas vagas, controle como vagueza, opiniões doutrinárias servindo como fundamento para o controle público, segunda característica atual do controle público. Vamos à terceira. Controle como performance. Controle como performance. Reputação é poder. Percepção de impacto, de peso, de qualidade da atuação é poder. Poder administrativo, poder político, poder social. Isso gera um padrão de incentivos, um sistema de incentivos para que os órgãos controladores atuem de forma cada vez mais, digamos, estrepitosa, de forma cada vez mais impactante, de forma que sejam percebidos como atuando. Então, existem incentivos, até psicológicos. O professor Maurício falava sobre uma visão holística do controle da corrupção, e aqui um impacto, uma percepção aqui da psicologia social. Existe um viés chamado viés de disponibilidade, que é um viés psicológico, enfim, de que a gente tende a sobrevalorizar o risco cuja memória a gente consegue acessar mais rápido. Por isso que as pessoas têm mais medo, por exemplo, de acidente de avião do que de acidente de carro, por exemplo. Mais americanos morrem por ano porque se afogam em piscinas domésticas, em coberturas, a criança vai lá e se afoga na piscina, do que em acidentes nucleares. Só que as pessoas conseguem recuperar mais fácil no HD mental Fukushima, Chernobyl, do que o acidente que aconteceu com o seu vizinho numa piscina, enfim. Então, assim, esse viés de disponibilidade, que significa uma sobrevalorização do risco, que você consegue recuperar mais fácil, a memória que você consegue recuperar mais fácil, vale também aqui como percepção de impacto. Se você está presente, se você aparece, se você gera ruído, você tende a ser percebido como existente, como vivo, como atuante, como importante, de modo que aquela frase, quem não é visto não é lembrado, é mais verdadeira do que nunca. Então, isso tem um sistema de incentivos que gera uma propensão do controle a atuar, porque é estratégico para ele, porque assim ele ocupa espaço, porque assim ele garante orçamento de forma, digamos assim, performática. Terceira característica do controle público, vagueza, opinião e aqui performance. Existe um sistema de incentivos que gera uma propensão dos controles a serem estrepitosos, a serem impactantes, a serem feitos em público. Quarta característica, controle como impressão. Impressão. Palpite. A gente não sabe se o controle público está sendo positivo ou negativo. Nós não temos uma coletânea de dados transversal nas diversas unidades da federação, entre diversos níveis federativos sobre o controle público. Se você cortar por lei de improbidade, a gente não tem um cadastro, um controle único, um banco de dados único sobre isso. A gente não sabe se está funcionando, se não está funcionando. É um pressuposto básico de gestão ter dados para tomar a decisão. Em relação a controle público, e você não precisa falar de o controle público, pode pensar apenas em lei de improbidade, em ação de improbidade, que é uma área muito importante do controle público, ou então decisões de tribunais de contas, estaduais, municipais, onde existem, TCU. A gente não tem um banco de dados, a gente não tem um estudo, digamos assim, consolidado sobre as decisões de ações de improbidade. A gente falta dado para a gente fazer uma avaliação sobre o controle público. A gente não sabe se está sendo positivo ou negativo, se está valendo a pena. Você confunde correlação, impressão com causalidade. Hoje você tem
uma percepção muito grande de atuação de órgãos controladores. Mas será que isso está funcionando? Você não tem uma clareza numérica em relação à atuação dos órgãos de controle. Então, você tem uma impressão, mas não exatamente uma realidade estatística, uma realidade numérica em relação à atuação desses controles. Quarta característica, portanto, o controle como impressão, como palpite. A gente não sabe exatamente se está funcionando, porque faltam dados confiáveis. Quinta característica é o controle como disputa. Você tem uma eterna disputa por proeminência entre os controladores. Existem, muito em função também da ideia de controle como performance, incentivos para que os órgãos de controle atuem numa estratégia de desacordo com o poder. Ou seja, na medida em que eu travo, na medida que eu digo, não, você autorizou, mas eu vou dizer não, eu chamo o poder para mim. Sou eu quem posso decidir de verdade. Eu sou o elemento-chave, eu sou o elemento estratégico aqui. Isso, então, é um problema, enfim, e é uma característica do controle público que vivemos hoje, porque você tem incentivos para que os órgãos travem estrategicamente, por exemplo, o empreendimento, para dizer, não, aqui, na verdade, vocês são meros órgãos consultivos, opinativos, mas quem decide aqui sou eu, e eu vou dizer não. O particular vai ter que conversar comigo, vai ter que explicar comigo, vai ter que propor o TAC comigo, eu é que decido de verdade. Então, você tem uma série de obstáculos à liberação de um empreendimento, porque você tem uma disputa entre órgãos controladores, sendo certo que existem incentivos a que dizer não é se avocar ao poder decisório de fato. Então, você tem vários órgãos que dizem sim, alguns órgãos que dizem não, e essas posições vão se alternando. Essa linha aqui do slide, você hoje, um ato administrativo federal, você pode ter a seguinte sequência de controladores. CGU, que agora não é mais CGU, é o MTRAF, Ministério, mudou de nome, mas continua CGU. Você está submetido a um controle pelo TCU, você está submetido a um controle pelo MPF, você está submetido a um controle pela AGU, e dentro da AGU podem existir controvérsias entre as procuradorias regionais, as CONJUR dos ministérios, e, em cima disso tudo, você ainda tem o judiciário. Então, você tem aqui, num ato administrativo federal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 instâncias de controle, que às vezes concordam entre si, às vezes discordam, às vezes um diz sim, outro diz não, outro diz talvez. O particular ou o agente público fica perdido nessa situação. Ué, mas a AGU disse, o TCU validou, a MPF disse que sim, o judiciário diz que não, e aí? E a segurança jurídica, onde é que fica nisso? Então, você tem, isso aumenta muito o risco de decisões contraditórias e, certamente, que isso gera um custo para o empreendimento. Esses controles são múltiplos, muitas vezes redundantes. Então, essa é uma característica muito importante, destacada por muitos autores, esse controle como disputa entre os órgãos de controle. O controle como disputa entre quem controla de verdade. Se você tem muitos órgãos de controle, esses órgãos têm incentivos, a Rational Choice fala isso, para dizer que, no fundo, sou eu quem decido, porque eu sou a instância burocrática importante, e, na medida em que todo mundo vem dizendo sim, eu vou dizer não, simplesmente para dizer que quem decide sou eu. Então, isso é um ponto a ser levado em consideração, um ponto muito importante, no momento de desenhar um sistema de controle que funcione. Sexta e última característica desse nosso momento atual do controle, o controle como incremento, como aumento. Em função da impressão, o controle como impressão, faltam dados. Em função do controle como performance, existem incentivos para uma atuação cada vez mais expansiva, e também em função desse número ampliado de instâncias de controle, você tem uma tempestade perfeita que cria incentivos para administrativos e políticos para a criação de novos tipos e a criação de penalidades cada vez mais severas. Hoje, você discutir controle público é basicamente discutir a criação de novos órgãos, a criação de novas leis, a criação de novos tipos. Esse é o debate. É muito mais esse o debate que se faz do que um debate sobre racionalização da atuação do controle, sobre, sei lá, de repente, controle, redução de controles redundantes. Digamos assim, a primeira resposta pública em relação a um problema é vamos criar uma agência que atue especificamente para isso. Só que, naturalmente, que existe o TCU, o CGU, o MPF, a AGU,
e as diversas outras instâncias. E o controle social também. Lei de acesso à informação, alguém perguntou. Também tem um controle social, somando nisso. Enfim, então você tem uma resposta que tende a ser cada vez mais ampliativa. Tem um problema, detecta-se um problema, a resposta é: vamos criar um órgão, vamos criar uma lei, vamos criar novos tipos. Sexta e última característica do controle, o controle como incremento. Resultados, segunda parte da minha apresentação. Resultados aqui positivos e negativos. Resultado positivo. É plausível afirmar que existe uma redução da corrupção, pelo menos uma percepção em relação a isso. É plausível. Como disse, faltam dados, então a gente não sabe exatamente. Mas e os resultados negativos? Primeiro resultado, a chamada doutrina italiana fala a fuga do bom servidor. Já que existe tanta responsabilidade pessoal, risco até mesmo pessoal em relação a quem atua, o bom servidor sai. Ele não tem interesse em assumir um ato em assinar, colocar o CPF dele, ordenar uma despesa. Deixa para lá, deixa para outro. Muitas vezes a fuga do bom servidor é o ingresso do mau servidor. Isso é um problema pensando em desenhos de instituições públicas. Segundo problema, uma dificuldade de inovar em função de um legalismo de defesa. Já que o controle é tão abrangente, se faz de forma tão estrepitosa, com base em conceitos tão vagos, eu vou fazer uma leitura a mais ortodoxa possível da lei. Eu vou me defender. Eu vou ser aquele positivista da escola da exegese, já que, afinal de contas, eu não vou colocar o meu na reta se eu fizer uma coisa um pouquinho mais heterodoxa, porque, afinal de contas, tem 7 órgãos para me controlar, com base em conceitos vagos, com base na opinião da doutrina, então eu vou ser absolutamente ortodoxo. Isso é um problema quando você tem um ambiente competitivo, quando você tem uma estatal que depende de inovar, criar um produto diferente, enfim. E, certamente, insegurança jurídica, que é o resumo de tudo isso. 6 propostas para o novo decênio do controle público. Vamos lá, então, para a parte final da minha apresentação. Primeira proposta, redução da vagueza. A minha proposta é termos tipos menos abertos para leis de controle público e uma obrigação de que seja feita uma análise das consequências da decisão ao tomar uma decisão de controle público. É um trade-off você restringir normas com tipos mais abrangentes, mas acho que é um caminho possível, ao invés de ter uma lei de improbidade que fala de violação a princípio, você ter, digamos, conceitos um pouco mais fechados. Segunda proposta, redução do personalismo. Se você tem um controle como performance, gerando incentivos perversos, uma exigência administrativa, legal, enfim, extraída, de repente, do princípio da impessoalidade, que é um princípio constitucional, de uma ideia de desidentificação de operações, nomes, uma atuação menos, digamos, exagerada em entrevistas, no uso da internet. A atuação do controlador público deve ser discreta, deve ser moderada, deve ser republicana, no sentido mais, digamos assim, clássico do termo, né? Enfim, o controlador público muitas vezes parece estar buscando lacrar na internet, e não uma atuação eficiente. Terceira característica, o incentivo a atuações conjuntas, contra o controle como disputa, um controle mais cooperativo. Criar câmaras conjuntas de cooperação, se tem se falado nisso, estou absolutamente de acordo com essa ideia. Incentivar fóruns comuns, fóruns como esse, de debate aqui. Acho que as pessoas, quando elas se conhecem, elas se respeitam e se desconfiam menos. Então, colocar a AGU, o Ministério da Transparência, MPF, Judiciário, vamos conversar, faz um evento no banco. Porque aqui todo mundo é bandido. Não, não é, vamos ver o que pode fazer, o que não pode. Às vezes é um enorme desconhecimento. Você, então, tem que criar empatia também em ambientes institucionais. Terceira proposta, criar um dever legal de coordenação. A lei do PPI, que é um projeto aí do governo Temer, tem uma coisa que parece interessante, que é um dever de cooperação, um dever em sentido forte de cooperação. Os projetos do PPI, eles um dispositivo legal que dizem que os órgãos envolvidos no licenciamento, enfim, devem cooperar, em sentido forte. Há um dispositivo lá nessa lei. Quarta proposta, levantar resultados de controle. Fazer um levantamento mais sério, mais consistente, mais abrangente sobre os resultados do controle. Hoje é feito por instituições e academia, mas ainda é muito pouco. Ainda não existe uma base de dados mais consistente. Debater antes quais são os critérios para uma análise desses dados sobre o controle, discutir se é quantidade, se é qualidade.
Também quantificar os impasses de controle, ou seja, quando o órgão A autorizou, o órgão B negou, o órgão C autorizou, e assim sucessivamente. Então, fazer um amplo levantamento dos resultados, dos dados da atuação e dos resultados desse controle, já que a gente tem um controle como impressão, está na hora de encontrar, de levantar dados. Quinta e penúltima proposta, requalificar a doutrina jurídica. A doutrina jurídica ela deve ser um saber, como outros, e não diretamente um poder. Buscar uma pesquisa jurídica empírica, uma pesquisa jurídica teórica qualificada, consistente, e não essa dogmática de jurista, que, no fundo, é uma estratégia de ocupação de espaços para avocar poder para si. O jurista tem poder, o jurista vende palpite, pareceres, e eu faço isso. E isso, na verdade, gera um problema, porque a doutrina ela se arvora num lugar que sai um pouco da ciência, e é espaço de poder. E acho que a gente tem que buscar uma certa humildade epistêmica. Buscar, por exemplo, caminhos mais experimentais, mais empíricos, experimentos. Isso vem sendo feito em algumas unidades, algumas universidades, inclusive eu tenho alguns orientandos que têm buscado fazer experimentos mesmo, assim, de social science, assim, um negócio bem interessante, ao invés de você pegar um computador e falando, a melhor doutrina entende que... Isso é um palpite, né? Sexta e última proposta para esse novo decênio do controle público. Ao invés de cada vez mais leis, cada vez mais normas, tipos mais abrangentes, penas mais rigorosas, mais instâncias de controle, por que não pensar fora da caixa? Por que não dar um passo atrás e pensar? Vamos buscar estratégias alternativas ao incremento de tipos e ao incremento de punições. Vamos buscar, por exemplo, técnicas trazidas da psicologia social, da psicologia experimental, da filosofia experimental. Hoje existe um amplo debate sobre economia comportamental, behavioral economics. E, por exemplo, tem um psicólogo, Dan Ariely, que estuda comportamentos corruptos. Ele tem uma teoria, a teoria da margem de manobra, de 2012. Aliás, tem um documentário no Netflix que eu recomendo que vocês vejam, que resume alguns dos experimentos da Ariely, a verdade sobre a desonestidade. Dá uma olhada depois. Tem no Netflix, tem um livro também, que é um livro de divulgação científica dos experimentos dele. E ele propõe uma teoria experimental, com base na psicologia social, em relação à desonestidade. A teoria da margem de manobra diz o seguinte, que o ser humano tem basicamente dois impulsos em relação à corrupção. De um lado, ele quer se dar bem, ele quer otimizar os espaços ali, ganhar dinheiro, enfim. E de outro, ele tem uma ideia de se manter uma máscara social de uma pessoa proba, honesta, íntegra. Então, quando você consegue conciliar essas duas pulsões, você atua de forma corrupta. Então, você corrompe um pouquinho ali, se for para uma coisinha pequenininha que você consegue se reconciliar com aquela sua imagem de cidadão probo e honesto, você faz. Então, por exemplo, quando você você cola na escola, na faculdade, porque todo mundo faz, porque não tem tanto impacto assim. Só que quando você não consegue reconciliar essa vontade de se dar bem, com essa vontade de se ver como uma pessoa honesta, aí você não consegue praticar o ato improbo. Por exemplo, as pessoas não saem de um restaurante sem pagar, porque é muito difícil você reconciliar essa vontade de não pagar com a vontade de sair de com a cara de pau de sair de um restaurante. Então, você criar ambientes, situações na qual você não consiga reconciliar essas duas, em que você tenha menos margem de manobra para atos corrompidos, para atos desonestos, pode ser um caminho. Ele fala, por exemplo, da ideia dos alarmes morais na redução dos atos improbos. Então, por exemplo, quando você vê decálogos morais, sei lá, o código de ética do BNDES, antes de assinar um contrato, ou está destacado no início do contrato, que você é um funcionário do BNDES, se comprometeu a fazer isso, isso e isso, você tende a agir de forma mais proba e não improba. Então, são estratégias que, veja, elas não necessariamente se substituem à lei de improbidade, à lei anticorrupção, etc., 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 mas são caminhos alternativos que podem se mostrar bastante interessantes. A pesquisa vem mostrando que podem ser bem-sucedidos para a redução da corrupção. Então, buscar caminhos alternativos a aumentar a pena e criar novas instâncias de controle. Bom, agradeço o convite, doutor Rodrigo, a Associação dos Funcionários do BNDES. É um prazer estar aqui com vocês, colegas, amigos, ex-alunos. Estão em meus e-mails aí. E, enfim, mais uma vez uma honra estar aqui no BNDES. Muito obrigado.